Continuando falando dos hormônios. Quando os hormônios, infelizmente, nos deixam na mão, eles vão diminuindo. E aí acontece o quê? A menopausa. Sim, o que é a menopausa? A menopausa é o momento que apresenta o fim das menstruações. Mas aí, para se confirmar a menopausa, é preciso que a mulher fique 1 ano sem menstruar. Porém, até acontecer, né, essa questão de 1 ano sem menstruar, vai acontecer o quê? É um fluxo mais, pode ser abundante ou pode ser aquele de 2 dias, 5 dias. E aí vai ter a menstruação espaçada. Em vez de ser todos os meses, pode vir 1 mês, depois fica 3 sem vir. Aí pode ficar 1 ano e depois volta de novo, quase 1 ano, né? Depois volta de novo. Então pode acontecer essa menstruação irregular, tá bom? E aí, o que acontece? Quando realmente finda aí a produção dos hormônios, do estrogênio e da progesterona, é quando acontece o desequilíbrio hormonal, desculpa, e aí vai acontecer, né, as transformações corporais, corporais, emocionais na mulher, tá? Impossível a gente escapar disso, tá? E aí tem uma grande confusão que é climatério, que é menopausa. Então a menopausa, lembram, menarca, primeira menstruação, menopausa, fim da menstruação, porque aí você não vai fazer mais essa confusão, tá bom? Climatério, o que é climatério? Climatério, ele começa a partir do momento, né, que a mulher ela apresenta os primeiros sinais da menopausa. E aí o climatério ele pode durar de 5 até 15 anos após a menopausa. Sim, realmente dura bastante tempo. É um período de transição, ele inaugura uma nova etapa no ciclo de vida da mulher, trazendo uma série de mudanças, tanto no corpo quanto na vida social, amorosa, sexual e familiar. Sim, tem um grande impacto na vida da mulher. É por isso que nós trouxemos esse tema, porque é muito importante, né? No climatério, como eu falei, o fluxo ele é irregular, ele pode ser presente nos meses ou não, tá? Então é bem importante isso. Quais as consequências que temos com a redução do estrogênio e do progesterona? Fogachos. O que é isso? Você já ouviu falar se uma tia, uma mãe, uma avó, são aqueles calores, aquelas ondas de calores enorme, que a mulher fica chateada porque fica, né, com sudorese em excesso, fica agitada, fica com ansiedade e, né, aquela sensação horrível, né, daquelas ondas de calor que realmente traz um desconforto. Outra coisa que acontece é o ressecamento da pele e das mucosas. Então, se a gente perceber, né, e eu já percebo isso, a minha pele mais não está tão sedosa quanto antes. Então, realmente, porque o estrogênio ele tem tudo a ver com a maciez da pele, a elasticidade, e isso vai ter um grande impacto na nossa vida, né? Então, as mucosas, né, não só boca, mas a vagina também, então vai ter alteração. Tem também a diminuição do libido, né, da libido e dos efeitos, e vai ter efeitos sobre a sexualidade. Por quê? Infelizmente, como eu falei, o estrogênio ele está ligado com a elasticidade, ele está ligado com várias partes do corpo, tá? Mas pensando na elasticidade e na questão da relação sexual, então vai ter um grande impacto na vida da mulher. Por quê? A vagina ela vai ficar mais fina, né? O tecido, né? A mucosa, e isso faz com que tenha dor na relação. A lubrificação ela diminui, e isso faz também com que a mulher tenha mais probabilidade de ter infecção urinária, né? Então, infelizmente, é algo que atinge a mulher de uma maneira abrangente, né? Dá para perceber. Então, outra coisa que também acontece devido à redução do estrogênio é o aumento de gordura, né? O acúmulo de gordura no corpo da mulher. E agora, né, vai ser concentrado não agora no quadril como é mais jovem, né, na adolescência, quadril, coxas, mas sim na região abdominal. Sim, infelizmente. E todo mundo sabe que
A gordura, né, o excesso de gordura faz com que, infelizmente, a gente tenha vários tipos de problemas, entre eles cardiovascular, diabetes, né, colesterol, enfim. Outra alteração que é muito visível além da pele, cabelos, unhas, olhos ressecados. Lembra que eu falei de mucosa? Então a mucosa ocular também fica ressecada e alteração também na voz. Outra coisa também que acontece, eu vou tomar uma água, falando em voz, dores nas articulações, sim, devido à diminuição do estrogênio. Depressão e irritabilidade, ansiedade, depressão e irritabilidade, infelizmente também devido à diminuição do estrogênio. Distração e falta de memória e fragilidades nos ossos, tá? Então veja, tem uma alteração enorme, por isso que não é só uma alteração corpórea, mas também social, na vida sexual e também na vida familiar dessa mulher, tá? O importante, né, é bem importante lembrar que nem todas as mulheres sentirão todos esses sinais e sintomas que eu falei, né? Tem mulheres que passarão de uma maneira muito, né, simples, sem sentir tantos sintomas. Outras não. Mas tudo tem a ver com a qualidade de vida que essa mulher tem. E isso a gente pode pensar antes dos 40. E depois também, quando chega nos 40, a gente tem que fazer algo para estar bem, né? Estar saudável. Então vamos lá. Então, como eu falei, os calorões, né, que acontecem, então traz o quê? Palpitações, rubor, né, a face vermelha, transpiração excessiva, causando angústia, mal-estar. Aí uma dica que, né, o especialista dão, e é claro que estou aqui para falar isso, é exercício, alimentação. E tem uma alimentação especial que depois a gente vai ter, a nossa Nutri aí orientando, mas a alimentação à base de soja, tem outros alimentos também que ela vai ensinar pra gente. Vai ser muito legal. Então, não só esses sintomas, mas os demais, e eu vou dando mais dica aqui e vai aí anotando, tá bom? Então, ressecamento vaginal, ele vai acontecer devido ao estrogênio, né, tá em baixa. A pele fica mais fina e mais suscetível a dores e inflamações. Outra dica é a alimentação rica em soja, vitamina E o uso de pomadas e cremes locais. Tem uma coisa também que eu quero falar, vou falar agora depois desse slide, que é um exercício. Vou falar para vocês, ensinar. Prolapso genital e incontinência urinária, infecções na bexiga, é algo que acontece. Se a mulher ela teve vários partos, se ela não exercita a musculatura de baixo ventre, ela vai ter maior probabilidade, né, quando entrar na menopausa, dessa musculatura estar flácida, tá? A falta de estrogênio ela coopera para o enfraquecimento muscular. E aí a gente pode pensar tanto da região pélvica quanto as demais, tá? Onde tem músculo. Então, dessa forma favorece para que a falta de controle da bexiga acontecendo que escapes, né? Que sem querer a mulher vai tem um escape de urina, né? Sem querer. E isso é ruim por quê? Primeiramente porque incomoda, tá? Depois, como a região fica úmida, a mulher pode correr o risco de ter, né, probabilidade de ter mais infecções urinárias. E outra também que a mulher, ela infelizmente, dependendo de quanto tem escapes, a mulher ela fica angustiada com isso, ela pode ter até dificuldade, né, de interagir socialmente, de não querer mais trabalhar, de sair, pelo fato de ter esses escapes. Então é algo que realmente mexe com a mulher, tá? Prolapso genital, o que é? É quando os órgãos internos eles passam a ser vistos pela saída da vagina. Isso acontece devido ao enfraquecimento da musculatura local, né, no períneo. Fatores como obesidade e o número de partos têm influência, tá, no prolapso genital. Tem um exercício para fortalecer o períneo que é bem interessante, tá? Temos hoje especialistas só para isso. Tem fisioterapeutas que são especialistas para cuidar
dessa questão de períneo, né? Através de exercício para fortalecimento. Então, vale muito consultar um profissional. Existe também exercícios que é realizado para esse tipo de fortalecimento. Uma coisa que a gente pode fazer aqui, ó, agora. O que você faz? Você prende o períneo. O períneo é aquela região, tá? Entre a vagina e o ânus. Você prende e solta. Prende e solta. É como se você estivesse fazendo uma musculação lá na academia. Só que aí você está fazendo períneo, você está deixando, né, dessa maneira, através desse exercício, você traz a viscosidade e também o fortalecimento dessa área, tá? Que é muito importante para não acontecer os escapes que eu falei, ok? Então guarda aí, memoriza aí, você pode fazer isso quantas vezes você quiser. É claro, né, que vamos pensar assim, faz de manhã e faz à noite, todos os dias. É bem interessante, tá? Tem um outro exercício que depois eu falo para vocês como que faz. Já vamos falar de outra parte. Vamos lá, voltando aqui, ainda nas consequências, né? Devido à falta de estrogênio, que é o que acontece o quê? Diminuição do libido e falta e efeitos sobre a sexualidade, fatores psicológicos e físicos. O que acontece? Físico, a mucosa da vagina fica mais fina, mais suscetíveis a inflamações e dores. Além dessas alterações, a mulher pode demorar muito para reagir a estímulos. Desculpa. Além dessas alterações, a mulher pode demorar a reagir a estímulos, tá? E aí, muitas vezes a mulher ela vai se sentir chateada com isso, vai se sentir incapaz, vai não se sentir, dependendo do parceiro que tenha, não amada. Então é preciso conversar e falar, né, com o companheiro das alterações, para deixar muito claro, né? Às vezes o marido pode pensar que a mulher não está com mais interesse nele, então é bem importante conversar sobre isso. Causas psicológicas também. Como consequência dos sintomas físicos, acontece, né, as preocupações relacionadas com o corpo, com o parceiro, se ele vai entender, se ele não vai. Então, a mulher, às vezes, ela começa a apresentar dificuldade porque ela não aceita o corpo, ela não aceita as mudanças corpóreas e aí fica muito difícil ter uma intimidade, né? Infelizmente, muitas mulheres têm dificuldade. Eu posso falar para vocês como eu atendo muitas mulheres, não é só mulher 40 anos mais, tá? Tem meninas de 17 e 18 anos que não aceitam seu corpo, né? Infelizmente. Então é preciso mudar aí crenças, mudar pensamentos, porque a mídia vende um corpo perfeito, sarado, onde não há nem um pedacinho de oportunidade para não ser perfeito, para sair fora do padrão. E não é assim, né? O nosso corpo, cada um de nós temos uma estrutura, temos uma carga genética que vai contar muito, mas também tem, né, o que a gente faz no presente momento. Então, se eu me alimento de uma maneira que eu busco alimentos muito calóricos, é claro que eu vou ter um corpo modificado, né? Mesmo se eu tiver uma genética boa, entre aspas, eu tenho um bom metabolismo, mas se eu como de uma maneira errônea, uma hora eu vou adquirir peso, né? Tecido adiposo, nem que seja em algumas partes do meu corpo, né? Mas eu vou adquirir. Então é preciso que a gente tenha essa responsabilidade, falar, não, ok, né? Eu preciso cuidar do meu corpo, o que é que eu estou fazendo, né? Mas não é cuidar do corpo para ser uma modelo, não é para seguir o padrão, mas para ter qualidade de vida, né? Para você chegar na velhice e ter qualidade de vida. Chegar na velhice de tal maneira que você não tenha doenças que estão relacionadas à obesidade, à falta de alimentação, a uma alimentação incorreta, né? Rica em açúcares e gorduras, né? Então é preciso ter essa consciência, tá? Então, vamos falar de aumento de peso, claro, agora. Então, o aumento de peso está relacionado também à alteração
hormonais. Então, é muito importante quando a gente vai no ginecologista e eles pedem aqueles exames, que é para ver glicemia, colesterol, vitamina D e outros, né? Por quê? É através desses exames que o ginecologista ele consegue ver quando tem alteração. E se tiver uma alteração, por exemplo, na mama, ou tem, né, você fez o Papa Nicolau e deu uma alteração, o quanto antes você buscar ali, né, um profissional e você começar a fazer o seu tratamento, melhor é, né? Infelizmente, muitas pessoas têm medo, né, de buscar especialista. É claro que as mulheres terminam buscando mais, né? Os homens infelizmente, em sua grande maioria, não buscam, né, especialista e vão no médico quando realmente já tem uma doença instalada. As mulheres buscam um pouco mais de prevenção, mas ainda falta, tá? E principalmente quando chega depois dos 40, porque a mulher pensa, olha, eu não tenho mais menstruação, então não preciso ir mais no ginecologista. E não é assim, precisa. Porque principalmente devido à queda do estrogênio, o câncer de útero pode acontecer, tá? Não esquece que vai ter uma alteração na mucosa também vaginal. Então é importante ir sim no ginecologista, fazer os seus exames e reparar justamente essa saúde da mulher, tá? É bem importante. Então, falando aqui sobre o aumento de peso, como eu falei, a gordura ela fica mais localizada nessa parte abdominal e infelizmente vai cooperar para quê? Para doenças cardiovasculares, tipo um AVC, diabetes, câncer, processos inflamatórios, aumento do colesterol, enfim. E tudo isso vai fazer com que a gente não tenha uma boa qualidade de vida, né? Vai nos atrapalhar sim muito, né? Fora todos os sinais e sintomas que o climatério traz, tá bom? Então, mais uma dica. Além das dicas, né, que eu já falei, não pular refeições, evitar consumo de álcool, tabagismo também, açúcar, sal e praticar exercício. Tem uma coisa que é bem interessante a gente saber, que devido à falta de estrogênio, a mulher vai ter mais dificuldade, né? Como eu falei, de elasticidade e também a questão da musculatura também vai estar comprometida. Então, alongamentos, tem pesquisas que falam sobre alongamento, que é super importante a mulher se alongar, porque a nossa tendência é curvar, né? Então, não ter uma postura ereta, é a gente curvar. E infelizmente, devido não fazer nenhum tipo de atividade física, o que acontece? A musculatura fica mais frágil, acontece também a questão do desequilíbrio nesse momento, e tem uma outra coisa, devido à falta de estrogênio, os ossos eles ficam mais enfraquecidos. Então, a mulher é um período que a mulher pode desenvolver osteoporose. Então, isso infelizmente uma causa assim que precisa de muito reparo, porque se a mulher tropeça, né, tem tanta queda, né, eu estava vendo artigo sobre, tem muitas quedas, né, mulheres que às vezes tomam queda assim de bobeira em casa, vai pegar um objeto e desequilibra, cai né, fratura a bacia, fêmur, então infelizmente acontece muito. E por que a prática do exercício físico? Por que se fala tanto? Porque quando você faz atividade física, além de liberar hormônios, serotonina, dopamina, noradrenalina, enfim, esses hormônios ele vai fazer te ficar bem, ter menos ansiedade, menos probabilidade de ter depressão, mas também vai ajudar o quê? É como se fosse o nosso analgésico que nós temos dentro do nosso próprio corpo, né? Que é nosso. Então, faz com que, né, através da atividade física, você se sinta bem, você durma bem, porque a queda também de estrogênio faz com que a gente tenha insônia, infelizmente. Então, uma caminhada, uma prática no exercício físico, além de reduzir níveis de ansiedade que vai acontecer e também de depressão que pode acontecer nesse momento, vai também ajudar a você diminuir níveis de dores, tá? E, é claro, o alongamento, como eu falei, é bem importante, tá bom? Agora, como eu havia falado sobre medidas, eu até pedi para vocês separarem fita métrica, e aí eu quero falar para vocês o seguinte: a medida abdominal ela tem que ser 85 centímetros. Então eu peço para vocês medirem a cintura de vocês na altura do umbigo, tá? E veja quanto que dá. Se dá acima de 85,
é prejudicial e é preciso você ter mudança sim na tua alimentação. Uma outra coisa que é legal você saber calcular é o teu IMC, Índice de Massa Corpórea. Como que você faz? Você multiplica a sua altura vezes a sua altura. Então, digamos, eu tenho 1,63 m, eu coloco 1,63 vezes 1,63 na calculadora. Aí vai dar lá 2,65. Eu pego, coloco lá o meu peso. Eu peso entre 54 e 55. Coloco 55. Coloco lá 55 dividido por 2,65. Aí vai dar 20,75. Então eu tô na faixa aí de 21. Eu até coloquei aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia aqui do IMC, né? Então, de 18,5 a 24,99, né? 25, está com peso normal. Então, eu estou dentro da faixa de peso normal. 24,9 já o 25 já vai já para o sobrepeso, tá? Então, uma coisa também que é legal é sempre pensar assim. Se eu tenho 1,63 m, eu tenho que ter menos de 60 quilos, tá? Tem especialista que fala assim, 60 quilos tá bom para você. Para mim, eu não me sinto bem com 60 quilos. Já tive 60 quilos, eu não me sinto bem e eu prefiro ter abaixo de 60 quilos. Eu vou me sentir bem com o meu corpo, comigo mesmo, consigo me exercitar, enfim, tá bom? Isso vai para cada um, depende de cada uma pessoa.